Vamos ouvir em Jesus. Que tempo incrível, né? Que Deus tem operado em nosso meio. Enquanto vocês se acomodem, ore por mim, curva a tua cabeça, estenda a tua mão para cá, que me entrega na mão de Jesus, entrega teu coração também, porque tenho certeza que o Espírito Santo irá ministrar no teu coração, como já tem ministrado. Jesus, estamos diante da tua presença, Jesus, e é um privilégio estarmos aqui reunidos, Senhor, como família. Jesus, desde o início, Senhor, dessa celebração, nós vemos, Senhor, que Tu és o principal aqui, Jesus. Nós, Senhor, ansiamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós ansiamos estar contigo, Jesus. Nós ansiamos, Senhor, a Tua vinda, como constantemente nós celebramos e cantamos. Jesus, não faz sentido, Senhor, eu subir aqui neste lugar, nesta plataforma, se a Tua voz não for ecoada, Jesus. Jesus, que se perca, Senhor, toda a minha sabedoria, Jesus. Eu não estou aqui por causa de reputação, não estou aqui, Jesus, por causa de status, Jesus, mas estou aqui, Senhor, como uma ferramenta a ser usada por Ti, Jesus. Então fala, Senhor, a Tua igreja, fala, Senhor, o Teu querer, ministre, Senhor, a Tua vontade, Senhor, quebra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi preparado por mim, Jesus, se necessário, lance fora, mas que a Tua igreja receba, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra, Jesus. Estamos aqui por Ti, Jesus, exclusivamente para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Felizes ainda? Uou, Jesus é bom. Gente, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração não é nada diferente daquilo que foi celebrado e cantado, ministrado aqui através do louvor. Jesus tem falado muito comigo a respeito de ouvir a voz dEle, mas não somente isso, mas como tem sido a nossa resposta e como temos nos movimentado com base naquilo que nós temos ouvido. Porque não basta só ouvir, nós temos que nos movimentar sobre uma palavra. Temos vivido tempos onde estamos vivendo um estilo profético, caminhando de forma profética nessa terra. Nós temos vivido isso e é aquilo que nós temos recebido nos últimos dias. E aí, como tem sido quais têm sido os nossos passos? Como que nós temos nos movimentados? Em Mateus 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18, diz da seguinte forma: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. A essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado.
Que incrível essa explicação que o próprio Jesus deu a respeito da parábola do semeador, sobre a semente. E Jesus, ele estava falando exclusivamente a respeito do ouvir a palavra dele, a ministração dele. Em meio a tantas distrações, é um desafio ouvir Deus falar conosco. E como se não bastasse, às vezes a facilidade que nós temos de ouvir uma mensagem é tanta que acende um sinal de alerta no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos ali vendo os stories, nós estamos ali vendo a internet, e logo nós consumimos muitas palavras, e às vezes nós vamos ouvir até alguma coisa que vai nos agradar, que vai satisfazer o nosso coração e o nosso ego. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque é como se fosse uma palavra que foi lançada no meio dos espinhos, aonde vai sufocar a gente, aquilo não vai para frente, não vai ter frutos. É só uma palavra que vai nos massagear naquele momento, e a nossa conduta vai ser a mesma, as nossas atitudes vão ser as mesmas, os nossos hábitos vão ser os mesmos. É aí que está o problema. Não basta somente ouvir. O que Jesus está falando aqui era isso. Não é somente ouvir, porque em cada exemplo que ele deu da semente que foi semeada, todas elas foram semeadas, ou seja, elas foram lançadas à terra, com situações diferentes, mas todas foram semeadas. Então nós ouvimos a palavra, nós ouvimos, só que nós temos que entender como nós temos ouvido a palavra de Deus e o que nós temos feito com isso. Porque a palavra que tem sido ministrada desta plataforma, gente, não fala nada senão a respeito de Cristo, a respeito dele, e é isso que é a essência, é a respeito dele. E cada vez que nós entendemos isso e nós colocamos essa mensagem Cristo no nosso coração, nós passamos a viver no modelo que Cristo estabelece para as nossas vidas. A minha casa anda na conformidade de Cristo, no meu trabalho eu ando na conformidade de Cristo, eu sigo uma vida segundo a vontade de Cristo, porque eu tenho ouvido isso e aquela palavra permaneceu no meu coração. Qual é o passo que nós temos dado? Mesmo em meio às distrações. Quando ouvimos a sua voz, somos alinhados por Cristo. E então vem o próximo passo. O que fazer? Qual tem sido a nossa resposta? Por muitas das vezes, quando eu ouvia uma mensagem, ou quando ouço uma mensagem, ardia muitas das vezes no meu coração, sabe? Um posicionamento. Isso eu falo em respeito a tudo na minha vida. Na minha casa, no meu trabalho. Às vezes até uma sensação, aquele sentimento, eu vou empreender em alguma coisa. Vou entregar isso diante de Jesus. E para muitas coisas Jesus vem, Ele traz luz. E eu vejo que logo que essa não é a direção, e Jesus, aquilo vai se perdendo. Mas uma coisa me chamou a atenção, para muitas outras, Jesus não fala para mim abandonar aquilo. Porém, o meu posicionamento é da seguinte forma: puxa, amanhã eu dou entrada nesse curso. Amanhã eu começo, né? Amanhã eu vou lá e pesquiso. Amanhã eu vou lá e começo a fazer isso. Amanhã eu começo essa posição. Nossa, eu preciso arrumar uma coisa lá em casa. Puxa, hoje eu estou cansado. Amanhã eu começo. Aí sempre vai chegando amanhã. Vai vindo amanhã. Vai vindo amanhã e o amanhã nunca chega. Porque o amanhã gera outro amanhã, que vai gerando outro amanhã. E quando vai ver, eu procrastinei aquilo e aquilo se perdeu no meu coração. E isso começou a me moer por dentro. Começou a me moer e falar: não é dessa forma que Jesus tem ministrado para mim andar. Eu tenho que responder na minha casa. Eu tenho que responder lá no meu serviço. Eu tenho que responder na sociedade, eu tenho que me mover, porque eu carrego uma semente comigo. Uma semente, porque ou eu só ouço aqui,
a mensagem e aquilo é para mim, eu guardo para mim, está tudo certo. Não, nós recebemos uma semente. Jesus confia a nós uma semente, uma boa semente, para que nós vamos, nos movemos e lançamos essa semente através do seu trabalho, por exemplo. Através do seu curso que você está fazendo, você lança essa semente. Através da sua casa, onde está estabelecida entre os seus vizinhos, você estabelece ali e carrega a semente que você carregou, e você semeia. Por quê? Porque você entende que aonde você passa, Cristo está te movimentando. Te movimentando. E esse é o próximo passo. Como que nós temos nos movimentado? E eu percebi que para muitas coisas eu estava procrastinando. E essa sensação acendeu um sinal muito forte de alerta em mim. E aí está um problema muito perigoso. Porque quando eu procrastino, a estação passa. Com isso, o tempo do meu posicionamento também passa. E eu perco a oportunidade de receber algo da parte de Deus. Quer ver um exemplo disso? Parábola das 10 virgens. As 10 virgens carregaram um azeite consigo e foram ao encontro do noivo. Porém 5 delas levaram reserva. As outras 5 deixaram para a última hora. Falaram, acho que não vai tardar não, né? Vai ser o suficiente. Se caso tardar, certamente a gente dá um jeito para cada coisa. A estação passa, gente. O tempo passa. Quantos projetos talvez tenha passado na sua vida? Talvez quantas situações, oportunidades você tinha de até se posicionar perante o Senhor, mas sempre nós derrapamos e voltamos e começamos a questionar, acho que não era para acontecer, né? Acho que não era para mim. Aí é muito fácil falar dessa forma, acho que não era para mim. Vamos nos esforçar em receber uma mensagem do Senhor e entender e discernir no Senhor o tempo e falar, não, Senhor, eu quero me movimentar com base na Tua palavra e vou adiante. Eu vou prosseguir, eu prossigo para um alvo. Eu tenho um alvo. Nós ouvimos aqui, imagina só, quanto tempo faz que não arde em seu coração quando você ouve um louvor a respeito da salvação, a respeito da vinda de Cristo, ou uma mensagem quando ela é ministrada a respeito que Jesus está às portas e bate. Nós nos movimentamos e como as pessoas que somos salvos e vivemos a salvação nessa terra, será que nós temos vivido isso? Ou simplesmente é uma mensagem que se perde com o tempo e fala, bora, amanhã nasce a segunda-feira de novo, está tudo certo. E nós temos ouvido isso aqui nessa plataforma. A questão não é um domingo, a questão não é hoje que nós estamos ouvindo a mensagem, mas sim como nós vamos iniciar amanhã com essa mensagem que nós temos posse. Como nós carregamos ela. Não vamos deixar o som da trombeta vir, o noivo está à porta, o noivo vai ter, chamar, e nós queremos sair correndo para buscar o azeite reserva, ou sair correndo para nos movimentar quando já era para nós termos dado o passo que era para ter dado lá atrás. Vamos nos movimentar no hoje, vamos seguir hoje e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero dar um passo ao Senhor, um passo novo, um passo na Tua direção, um passo conforme a Tua vontade, e que nós vivamos isso na nossa casa, para seja um reflexo da posição que nós estamos tomando aqui. Começa na nossa mente, começa na nossa mente. E com base nisso nós determinamos e nos movimentamos. Nós saímos da inércia. Nós saímos da estaca zero. Mas eu só dou um passo até a estaca um passo de cada vez mesmo. Mas nós nos movimentamos. Eu vou para o alvo, eu prossigo. Eu prossigo. Porque senão nós nos tornamos somente bons ouvintes. Muitos bons ouvintes. E Tiago alertou a respeito disso. Tiago capítulo 1, versículo 23 fala: porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. Cara, quando Jesus, Ele começou a ministrar, e logo essa palavra veio no meu coração, eu me derramei na presença de Jesus.
Porque às vezes eu saio no domingo aqui e na segunda-feira, nossa, o que foi ministrado mesmo? Falei, cara, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho que praticar. Se eu pratico, eu entendo. Se eu pratico, eu torno aquela palavra viva dentro do meu coração e da minha rotina. Eu vivo a palavra, eu não somente ouço ela. Eu não somente sou um mero religioso que vem ao culto aqui, ouve a mensagem, da porta para fora as mesmas atitudes, os mesmos posicionamentos, tudo torna da mesma forma. Não. Eu tenho que carregar essa semente comigo. Ainda que ela não sirva para evolução minha, digamos assim, entre aspas, se eu posso dizer dessa forma, ainda que você use essa semente que você carrega, essa palavra que você recebeu aqui, através do seu posicionamento, você entende que você vai derramar ela na vida de outra pessoa, e outra pessoa é atingida a respeito da salvação, por exemplo. Imagina, você começa a falar, nossa, como é que foi o culto domingo? Nossa, o culto lá foi top. Mas não foi somente top, os louvores falavam a respeito da volta de Jesus, a ministração falou a respeito de Jesus, tudo lá as pessoas entenderam que nós temos que nos movimentar através de Jesus. E Jesus, Ele vai vir buscar uma igreja, e eu quero estar com Jesus quando isso acontecer. Eu quero estar perto dEle, eu quero entender os passos dEle, eu quero me movimentar conforme a vontade exclusiva de Jesus. Quem sabe já não brilha ali naquela pessoa que você fala, um simples como é que foi seu culto, um desejo nela de estar aqui, de também experimentar isso. Como é que é viver dessa forma? Como é que é viver uma vida na confiança de Jesus? Não podemos deixar essa chama que arde em nossos corações se esfriar. Estamos vivendo essa estação incrível. Não vamos deixar de agir. Não vamos deixar de nos posicionar. E para isso, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Uma vez eu ouvi o Beck falar a respeito disso. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Não tem outra coisa. Em Mateus 7:24 diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Olha só, a chuva caiu de um jeito ou de outro. A chuva veio. O que determinou a consequência da casa foi a maneira como ela foi construída, o posicionamento. E Jesus compara isso àquele que ouve a palavra e a pratica. Ele faz o que tem que fazer. Ele estudou aquele processo lá e falou, não, se eu construir a casa aqui, nessa areia, puxa, provavelmente vai vir uma chuva e não tem sustentação para ela. Eu não posso construir a casa aqui, mas eu tenho que construir num terreno, numa estrutura forte e firme, sobre uma rocha, aonde pode vir uma possível chuva, e veio, mas aquela casa permaneceu de pé. Eu tenho que praticar a palavra, viver a palavra, andar com base na palavra que tenho recebido. Quando Deus fala conosco que precisamos nos mover segundo a sua palavra, nós exatamente sobre isso. Eu praticar ela continuamente, aonde eu passar, seja onde eu for. E gente, isso aí não é uma vida religiosa, mas é uma vida conforme a vontade de Cristo. É que muitas vezes eu, tá gente? Não vou falar nós não, muitas vezes eu vivi o evangelho de forma deturpada, e canalizava isso na religião. E por conta da religião, vou viver dessa forma. Isso foi eu, que Deus trouxe luz na minha mente, trouxe luz no meu coração, e com o coração certo eu passei a seguir Ele, e entender que não é pela religião, não é por um sistema religioso, mas sim, eu tenho que continuar fazendo o que precisa ser feito.
eu tenho que continuar me movimentando, talvez as mesmas atitudes que eu fazia lá atrás, mas tendo no meu coração que eu estou fazendo a vontade de Cristo e ouvindo dele, ouvindo constantemente a sua voz, porque Ele vai dar o próximo passo para eu seguir. Olha para Josué, desde quando eles receberam a promessa de que eles entrariam na sua terra, eles saíram do Egito, e Jesus colocaria eles numa terra que manava leite e mel. A partir dali foi um passo de cada vez, eles peregrinaram, muitos ficaram pelo caminho, 40 anos no deserto ali, rodeando, até entrar na terra. Mas em todos os momentos, Deus foi guiando os passos do povo. E quando surge Josué liderando o povo, aí que ele começou a escutar e dar ouvido ao Senhor e seguindo os passos, olha. E Deus certa feita até falou lá no capítulo 3, tomem cuidado, siga a arca. Tomem cuidado aonde vocês estão pisando, porque é um solo estranho. Vocês nunca pisaram antes, até o passo que eles estavam dando, eles tinham que tomar cuidado e seguir a orientação de Deus. E chegaram perante a muralha, rodearam por 7 dias, somente rodearam, até que eles ouviram a voz do Senhor. Qual era o próximo passo? O próximo passo, depois de ter rodeado, esperem a voz do Senhor. Imagina isso, gente. Se eles fizessem qualquer outra coisa que não fosse ouvir a voz de Deus, eles não entrariam na terra prometida. Qualquer outro passo, não era ao 6º dia, não era ao 5º dia, não era ao 4º dia. Gente, eu falo por mim, eu sou ansioso, tá? Sou ansioso. Às vezes, recebo alguma coisa, eu até fico animado naquele momento, né? Quando eu recebo algo, vem uma ideia, alguma coisa para fazer, eu vou lá, já quero logo movimentar. Só que daí eu me deparo com as dificuldades e parece que tudo aquilo vem um balde de água fria, esfria tudo. E eu falo, acho que era a minha ansiedade. Quero as coisas para onde, sabe? Aquela coisa momentânea. Quero o que fazer, quero tomar atitude aqui. Já as coisas já se abrir, já dá certo, bora e vamos lá, tá tudo certo. Eu estou penando lá no meu serviço. Por quê? Porque nós, apesar de, vocês viram, né, que o João nasceu, né? Apresentei ele semana passada. Gente, quero abrir um parênteses aqui. Obrigado por vocês existirem na minha vida, viu, gente? Nunca me senti tão amado por uma igreja, por vocês. Deus abençoe, viu? Minha família tem sido amada por cada um de vocês, por todos, gente. Não é somente não é somente liderança, não, por toda a igreja. Como eu tenho me sentido amado. Como? Que Deus abençoe e permaneça esse coração de vocês, um coração bondoso. Que Deus continue abençoando e derramando graça sobre a vida de vocês. E com o João chegando, gente, muita coisa em casa mudou, muita rotina mudou. E se não bastasse, no meu serviço a gente está implantando um novo sistema lá. E na minha mesa começou a acumular uma pilha de papel. Eu olho para aquilo lá e eu começo a ficar louco, porque eu quero resolver. Eu quero resolver aquele negócio. E aquilo começa, sabe, dar aquela sensação de angústia. E eu tenho que orar, vou lá no banheiro, ficar calmo, falar: Jesus, não vai adiantar nada eu ficar nervoso aqui. Não vai adiantar nada eu ficar ansioso. Então, Jesus, acalma meu coração. Acalma meu coração. E para muitas coisas, até para as coisas de Deus, às vezes Deus alinha meu coração em alguma coisa, eu quero já, sabe, está tudo pronto, quero já ver o resultado. E às vezes as coisas de Deus não são assim. É um passo de cada vez. Não adianta eu acelerar o crescimento do João. É um passo de cada vez. E às vezes eu não lembrava de como às vezes eu deixei de curtir muita coisa com a Ana Lívia. E eu estou vendo com ele como tive falta lá quando a Ana Lívia nasceu. E hoje eu estou vendo, cara, eu tenho que aproveitar esse momento. É um passo de cada vez. Mas eu não posso parar naquele momento, eu tenho que continuar. É um passo de cada vez e continuar dando um passo de cada vez. Um passo atrás do outro. Mas eu não posso deixar a ansiedade tomar conta. Eu preciso fazer o que precisa ser feito e ouvir Jesus. Fala: Jesus, eu preciso seguir, mas ouvindo a tua voz e entendendo a porção diária do hoje, para me movimentar segundo a vontade dEle. No 7º dia que aquele povo começou a rodear a cidade,
Eles gritaram com alta grita e aquela muralha veio abaixo. E ainda assim Deus deu uma outra ordem quando eles entraram na terra: olha, não faça aliança com ninguém, expulsem todos da terra, expulsem todos, não é para vocês fazerem aliança com ninguém, porque certamente eles vos serão por laço. E eles obedeceram? Deixaram de obedecer a voz do Senhor. Se vocês olharem para o livro de Juízes, vocês vão ver mais de uma vez a seguinte palavra: e fez o povo de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Aí cada vez Deus tinha que mandar um juiz e ficava aquele ciclo. Tudo por não seguir uma orientação de Deus lá atrás, por não expulsar as pessoas, os deuses deles, os costumes deles. E quantas das vezes nós nos andamos dessa forma, não temos o devido cuidado, e algumas palavras entram no nosso coração, é como as distrações. Algumas palavras entram dentro do nosso coração e acabam afogando a mensagem que nós temos recebida, a boa mensagem, a boa semente. É um sinal de alerta mesmo para nós, para que entendamos no Senhor, discernir o tempo no Senhor, discernir o movimento no Senhor, para que a palavra que Ele ministra aos nossos corações, nós consigamos nos movimentar e atingir o propósito que ela vai ter para nós, seguir o propósito que a palavra foi estabelecida para nossas vidas. Eu prossigo para o alvo, eu atinjo o alvo, porque eu levo uma vida em consulta ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, constantemente discernindo o tempo. Diferente quando Deus às vezes fala com a gente, e falou para o povo de Israel também, para esperar. Às vezes Deus direciona você a um propósito, a um alinhamento, e de repente você não ouve de Jesus o próximo passo. Se você não ouviu de Jesus, acalma o coração, é tempo de esperar. É tempo de esperar. Esse discernimento não tem como eu falar com você, não tem como eu ensinar você, estar com você na sua casa. Nós somos responsáveis, cada um de nós temos que buscar no Senhor, buscar a direção dEle e discernir o tempo e a estação que nós estamos vivendo, para entender no Senhor qual é o próximo passo. Diferente de eu chegar no nosso pastor e falar: pastor, eu escutei isso do Senhor, Ele me falou isso, eu não estou entendendo alguma coisa. Ou chegar em algum líder, falar: cara, eu não estou entendendo, não tem como me ajudar aqui, trazer luz. Se ele não tiver essa resposta, talvez se a pessoa não tiver a resposta, ele vai orar junto com você, vai até te ajudar em oração, mas você tem que subir no monte. Nós precisamos subir no monte, buscar a direção de Deus, e quando nós ouvirmos a voz de Deus, aí sim, seguimos os seus passos para caminhar em direção e segundo a vontade dEle. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque fazendo isso, nós ouvimos, e entendemos e caminhamos para a glória de Cristo. Eu ouvindo Ele, caminhando segundo a sua vontade, obedecendo a sua voz, eu caminho, eu me movo para a glória de Cristo. E às vezes, dando um exemplo aqui, às vezes até ouvimos aqui constantemente, como temos ouvido, que o nosso casamento é para a glória de Deus, que a nossa união conjugal é para a glória de Deus, mas sempre os meus hábitos sempre são os mesmos. Às vezes eu honro mais as pessoas de fora do que a minha esposa, do que os meus filhos. Como que eu posso falar que a minha casa, a minha família é para a glória de Deus, sendo que eu não estou dando ouvido para eles dentro de casa? E não pense que Jesus não me moe com essa palavra também, porque eu fui moído com essa palavra também. Me fez rever todas as minhas atitudes e entender. Falei: cara, eu preciso revelar a Cristo para minha esposa. Meu casamento precisa ser para a glória de Deus. E não é para mostrar que nós somos um casal bonzinho, não, porque nós quebramos o pau também. Porque nós, falar para você, gente, a gente vai lá e a Carol briga comigo. Ah, vocês deram risada, né? Eu também brigo com ela. Cara, não é só a Carol que é brava não, gente, mas ela é, tá? Cadê ela? Tá lá.
Tá dando mamar lá, ó, xingando eu. Mas muitas das vezes nós quebramos o pau em casa também, gente, como todo mundo. E nós entendemos, será que o meu casamento não é para a glória de Deus? Não, o fato de quebrar o pau, às vezes nós irmos lá e não nos desentendemos. Não significa que o nosso casamento não é para a glória de Deus. Mas como nós vamos sair daquela situação, aí diz como se o meu casamento é para a glória de Deus. Qual serão as nossas atitudes depois daquilo? Aí diz se o meu casamento é para a glória de Deus. Então não é somente, não quebrar o pau, não entretar, não, como diz o Beg, né? Eu não falo essas coisas, acostumando com você. Não brigar, não desentender, mas é como nós vamos lidar com essa situação. É como nós vamos desenrolar isso. É como nós vamos trazer a luz de Cristo para aquela atitude. E isso é ouvir a palavra de Cristo dentro de casa e revelar a Cristo como casal, como filho, para que aquela luz resplandeça onde nós passarmos. Entre os nossos vizinhos, eles entendam, é um casal para a glória de Deus. Entre os nossos familiares, é um casal para a glória de Deus. Seja onde você estiver, comece a caminhar para a glória de Deus. Se Deus tem falado, você teve o discernimento sobre o ambiente que está vivendo, então se posicione. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. E às vezes fazer o que precisa ser feito é quebrar o nosso orgulho, é quebrar o nosso ego, é quebrar mesmo as nossas vontades, é entender que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho do Homem. Eu vivo com base nele, na vontade dele, segundo a direção dele. Não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu vou viver. É isso que ele tem preparado para mim e para você. O seu casamento vai ser um casamento para a glória de Deus, então ouça Jesus lá na sua casa. O seu trabalho é um trabalho para a glória de Deus, então ouça Jesus no seu trabalho. A sua empresa é para a glória de Deus, então ouça Jesus na sua empresa. Jesus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas. Foi ministrado aqui semana passada uma palavra incrível, gente. Mas quem de nós começou já a preparar as nossas redes? Quem de nós começou a preparar nossas redes? Eu preparei numa rede, será? Vamos lá, vamos nos movimentar, vamos dar um passo. Quem sabe ela não está um pouquinho rasgada ali, então vamos remendar ela, vamos endireitar ela, vamos deixar ela nova para receber a grande quantidade de peixe que Jesus tem preparado para nós. A pastora Idailda pregou aqui. Vamos lá, alguém. E um ponto que nos prejudica de ouvir a voz de Deus e atender a isso é a nossa desconfiança e o nosso medo. Uma das coisas que nos impede de viver nas nossas promessas é o medo e a desconfiança. Em tudo queremos garantias de que estamos tomando as atitudes corretas. Com Deus não existe garantias, porque assim não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum. Nós vivemos a nossa vida pela fé e confiança em Cristo. Em 2 Coríntios 5:7 fala, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E cantamos isso quantas vezes? Eu vivo pelo que creio, eu não vivo pelo que vejo. Quantas vezes nós cantamos canções com base numa letra dessa, com um fundamento desse? Mas ainda assim o medo ronda os nossos corações e às vezes nós hesitamos. Será que vai dar certo? Será que é muito será? Será que será? Vamos substituir o será por eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos substituir o será porque eu sigo em confiança no Senhor, eu sigo porque eu confio nele. Eu sigo porque a minha segurança é o Senhor, eu sigo porque a minha fortaleza é o Senhor, eu sigo porque eu confio nele e com base nele eu vou, eu caminho, eu sigo, eu me movimento. E se em algum momento você se deparar com a dúvida, ou se deparar com o medo, que isso nós não estamos isentos, dobre o teu joelho, levante um altar em consagração e adoração ao Senhor,
E ali naquele momento, oferte a tua oferta ao Senhor de adoração, de consagração, de sacrifício, do que for necessário. Mas busque a Deus, busque a voz de Deus, como quem busca um tesouro escondido. Se esforce nisso, em ouvir a voz de Deus e em buscar a voz de Deus. Garantias, gente, nós não vamos ter garantias. O Julião sempre fala isso. Não teremos garantias. Nós não teremos garantias. Imagine que garantia que Paulo teve. Que segurança que Paulo teve em ministrar o Evangelho. Simplesmente Jesus trazia luz no coração de Paulo e falava: vai até um lugar que eu preciso que uma obra seja feita lá. Vai até Malta, vai até Itália, porque me convém que você pregue no Sinédrio. Então vai, só que é o seguinte, ninguém vai morrer, tá? Pode ficar sossegado. A Bíblia vai dizer que a embarcação até naufragou, mas nenhuma alma se perdeu, nenhuma vida se perdeu. Deus, Ele dá a direção, Deus, Ele dá o destino para cada um de nós. Deus nos alinha com o seu propósito. Não temos garantia, senão não fazia sentido nós confiarmos nele. Nossa vida com Cristo é uma vida de confiança. E por causa disso, às vezes é até gerado um medo. Por isso que nós temos que depositar o nosso medo e a nossa ansiedade no Senhor. Colocar diante dele toda a nossa ansiedade. Como fala, não andem ansiosos, Filipenses 4:6. Vistam-se de armadura, Efésios 6:11. Lançam sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7, porque ele tem cuidado de vós. Essas palavras vêm de encontro quando justamente nós teremos medo, nós teremos aquela desconfiança, para mostrar que a nossa confiança está nele, que nós vamos prosseguir. Eu sigo para o alvo, o meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus e eu caminho para a salvação, e por onde eu andar eu vivo a salvação. Eu revelo a salvação de Cristo nas minhas atitudes, eu revelo a salvação de Cristo nos meus atos, nas minhas palavras. Eu revelo que Cristo ainda salva, cura e liberta. Eu revelo isso no meu caminhar, no meu mover, no meu movimentar. Bora lá, gente, vamos. Jesus tem um lugar incrível preparado para nós. Jesus tem algo incrível preparado para as nossas vidas. Nossa resposta tem que ser com ousadia, tendo início na mudança da nossa mentalidade e refletindo nos nossos movimentos. Assim nós avançamos, assim nós prosseguimos. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, vai falar a respeito de uma viúva, que Deus falou com o profeta Elias: olha, vai para Serepta, que lá terá uma viúva que vai te sustentar. E quando Elias chega lá, chega diante daquela mulher, ela está apanhando lenha. Ela está apanhando lenha, está trabalhando. E logo o profeta indaga ela: olha, o que está fazendo? Olha, eu estou apanhando lenha, para que eu e meu filho, nós venhamos a nos alimentar com um pouco de farinha, com um pouco de azeite que tem na botija, e depois certamente nós morreremos. E olha qual foi a palavra do Senhor para Elias, para o profeta: olha, vai que eu vou te sustentar. E quando ele se depara com isso, imagina só, olha a garantia que ele tinha. Uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, queria fazer um bolo ali para o filho dela, para ela e o filho dela, e depois eles não saberiam mais o que viriam, provavelmente eles morreriam. Aí ele vai lá e lança uma palavra do Senhor: olha a voz do Senhor, primeiro faz um bolo para mim. Só que não foi só isso. Primeiro faz um bolo para mim, que a farinha na panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai faltar, até quando vocês morrerem, não vai faltar. Vocês vão conseguir viver com isso. Vocês vão conseguir viver com o meu sustento. Imagina a mentalidade dela. Imagina só, cara, e agora, o que eu faço? Será que eu faço um bolo para ele? Será que eu sigo essa orientação? A Bíblia fala que ela foi e fez um bolo. O próximo passo dela, ela fez um bolo. Ela fez o bolo e entregou ao profeta.
E depois disso a palavra segue dizendo: não faltou a farinha na panela, não faltou o azeite na botija. Ela teve medo? Ela teve medo, mas nasceu uma confiança no coração dela, na mentalidade dela, e ela seguiu segundo a orientação que ela tinha recebido do profeta, e ela confiou naquela palavra, e ela fez conforme aquela confiança, ela andou caminhando segundo aquela palavra, e ela foi sustentada por Deus, ela foi sustentada pelo Senhor. Vamos lá ser sustentados pelo Senhor. Vamos ser sustentados pelo Senhor. E como eu tenho vivido isso, gente? Muitos sabem aqui, até o ano passado, antes de ter a notícia que o João viria, eu e a Carol nós trabalhávamos. A Carol trabalhava, acho que eu já até comentei isso aqui. Mas hoje que nós estamos vivendo isso, né? Uma coisa que é lá de trás que Deus tinha falado. Que eu e ela trabalhávamos e, a renda dela era uma renda legal. Ela trabalhava como gerente do comércio. E a minha renda também não é uma renda ruim, é uma renda razoável, uma renda legal. E a gente conseguia manter a nossa casa, sabe? Não é aquele negócio que sobrava muita coisa, não, era na medida ali, mas de acordo com a vida que nós vivíamos. E Deus, Ele foi lá e bagunçou tudo aquele controle que eu tinha, toda aquela planilha, tudo planeado, bonitinho, aquele controle financeiro foi pro ralo. Perdi minha planilha. Mas para ouvir Jesus, e naquele momento era tudo muito bom, porque ela teve um seguro-desemprego, e até o final do ano, o João não tinha chegado ainda, estava tudo certo, a gente continuava vivendo com o reflexo do trabalho dela. Ela terminou de trabalhar, se eu não me engano, em setembro ou agosto, uma coisa assim, em julho, por volta dali. Mas quando chegou em dezembro, acabou, não tinha mais. Aí beleza, ainda tinha o 13º ainda, que dava para ainda se manter, legal. Mas quando entrou janeiro, veio João, e fevereiro, ali eu vi o que é confiar no Senhor. Aí era só a minha renda, e as contas não mudaram em nada. Eu falei, nossa, eu ia controlar a renda, não controlei. Eu queria guardar um dinheiro, não consegui guardar. Estou em janeiro na dependência do Senhor, aí sim, eu falei, Jesus, e agora? Mas tenho algo para falar para vocês, e uma experiência em casa. Não tem faltado a farinha na panela, e não tem faltado o azeite da botija, gente. Às vezes eu fico sem sobrancelha, tá? Gente, uma vez o Mega falou, vou fazer risquinho na sobrancelha também, o Vitão faz. Eu falei, não, mano, isso aqui não é risquinho, isso aqui é preocupação, que às vezes eu começo lá, não percebo, começo a tirar. Minha mãe está aqui hoje, minha mãe e meu pai, gente, eles sempre brigam comigo. Minha esposa, a Carol, briga comigo. Eu falo, agora eu parei, estou tentando parar. Em nome de Jesus. Mas era preocupação, às vezes dá uma preocupação ou outra, mas Deus tem sustentado. Nós estamos aprendendo a confiar no Senhor e temos confiado, e Deus tem suprido as nossas necessidades. Não falta para o João, não falta para a Ana Lívia, não falta para mim, não falta para a Carol, não falta no nosso armário, não falta, gente, porque Deus tem sustentado. Ouvimos uma palavra lá atrás, e hoje que nós vivemos, estamos conseguindo viver com base nessa palavra. É fácil? Não é fácil, temos medo, mas temos ouvido a Jesus, e aquilo que tem sido derramado nessa plataforma tem nos dado confiança para prosseguir, porque a mensagem que tem vindo aqui é que Jesus é a nossa segurança, Ele é a nossa confiança, por isso eu prossigo, eu caminho, eu vou me movimentar. Ainda digo mais para vocês, gente, tem até sobrado para semente, tem para semente também, até semente nós temos dado, semeado. Louvado seja Deus, gente. Sabe aquela passagem que muitas vezes é até romântico dizer, ser fiel no muito e no pouco, ser fiel no pouco e no muito te colocarei? É isso. Viva essa palavra, caminhe nela, ouça Jesus, tenha discernimento. Jesus vai te ajudar. Jesus é com você. Gente, meu tempo foi, mas acho que Jesus, Ele ministrou o nosso coração daquilo de como nós temos que viver, ouvir Ele e andar com base na palavra. E um último ponto aqui, só quero explanar um pouquinho a respeito desse ponto, é responder com excelência. Não basta somente responder, não basta somente nos movimentarmos, mas que a nossa resposta seja com excelência, porque aquilo que Jesus fez por nós não foi nada menor do que excelente, não foi nada melhor do que o melhor que Ele tinha preparado para nós, para as nossas vidas, e aquilo que Ele tem preparado. Em Colossenses 3:23 diz, o que vocês fizerem, façam de todo o coração,
como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas, lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. É Cristo. Coloque excelência em tudo que você fizer, não para ganhar alguma coisa com isso, não pela sua reputação, não para conseguir status, mas para a glória de Deus, para a glória de Cristo, porque nós não carregamos qualquer nome. A palavra de Deus diz, isso não está aqui, mas eu me lembrei agora, que certa feita Paulo nos considera como embaixadores de Cristo, aqueles que representam, embaixador, ele representa um país em uma localidade, e nós representamos Cristo nessa terra. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas têm que enxergar Cristo. Agora imagina se eu faço alguma coisa relaxado, imagina se eu estou me movimentando de qualquer jeito, como que as pessoas vão ver Cristo naquilo que não tem excelência? Então não basta só se movimentar, mas tem que se movimentar com excelência. Seja excelente, seja o melhor no seu serviço, não para você ser destaque, não para você ser lá, ter sua placa, o seu rosto lá, funcionário do ano, não, mas para que as pessoas vejam em você a excelência de Cristo, em tudo que você faz, para a glória de Cristo, para a glória de Cristo. E quando vierem para perguntar para você qual que é o segredo, você já sabe o que responder: meu segredo é Cristo, a minha confiança é Cristo, o meu segredo é Cristo, o meu tesouro é Cristo, o meu modo de viver é Cristo, o meu modo de me movimentar é Cristo. Eu olho e prossigo para o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Se coloque de pé. Nós ouvimos de Jesus que nós possamos caminhar com confiança nele, com a nossa segurança nele. Desafios muitos nós vamos encontrar. Talvez muitos de nós já estejamos até encontrando desafios, mas é nos desafios que nós vamos provar que a mensagem faz sentido. É nos desafios que nós vamos entender que nós amadurecemos, que nós carregamos uma semente, e em meio muitas das vezes a sacrifícios, em meio a situações adversas, mesmo assim nós lançamos a semente, porque não é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre aquilo que nós carregamos, é sobre Cristo que nós temos em nosso coração. Não é sobre nossas vidas, é sobre Cristo. E aonde Ele quiser te levar, faça, vá, caminhe, vá, siga o alvo. Não é só um cliente que você atende, não é só uma pessoa que Deus coloca no seu caminho, não é só mais um cliente, não é só mais uma pessoa, mas é uma oportunidade de você lançar a sua semente e revelar a Cristo aonde você passar, e você se movimentar como filho, e fazer com que outras pessoas se sintam filhos amados de Cristo, que recebem o abraço, que recebem o calor e o propósito do Pai, o alinhamento do Pai. Nós somos filhos que levam a marca de Cristo, e que carregam consigo que outras pessoas também precisam se sentir filhos que caminham, filhos que vão se sentir salvos por Ele. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra continuamente sobre esta plataforma, Jesus. Muito obrigado porque nós temos entendido, Senhor, que nós caminhamos, entendido, Senhor, que o Senhor tem nos dado destino, Senhor, e tem colocado em nossas mãos responsabilidades, Jesus, responsabilidades que nós tratamos como sementes, Jesus, sementes que, como aqueles que ouvem a Tua palavra e saem a semear a Tua boa semente, a Tua palavra, Senhor. Aonde nós passamos, nós vivemos a Tua palavra, Senhor. E muitas das vezes elas não são semeadas somente, Senhor, com palavras, mas são semeadas com atitudes, com posicionamento, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, em meio, Senhor, a situações difíceis muitas das vezes que passamos, Senhor, em meio a tantos desertos, Jesus, em meio, Senhor, a tantas dificuldades, em meio a tantas tempestades, Jesus,
Que assim, Senhor, nós possamos nos movimentar segundo a Tua palavra, porque nós confiamos em Ti, porque nossa segurança está em Ti, nossa segurança está no Senhor dos Exércitos, Jesus. Então nós prosseguimos, nós vamos para o alto, com confiança, com segurança, porque a nossa segurança é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor, Pai. Que o Senhor venha trazer luz, Jesus, que o Senhor venha trazer luz, Senhor, em cada relacionamento, que o Senhor venha trazer luz, Senhor, em cada empresa, que o Senhor venha trazer luz, Senhor, em cada, Senhor, pessoa que se movimenta segundo a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor traga luz nas nossas vidas, Senhor, por nos movimentarmos segundo a Tua vontade, Jesus. E que o propósito estabelecido para cada um de nós, aonde pisarmos a planta dos pés, seja concretizado no Teu nome, para a Tua honra, para a Tua glória. Seja glorificado nas nossas atitudes, seja glorificado nos nossos posicionamentos, seja glorificado.